Bem-vindo ao Box Hábitos e Disciplina, juntos na jornada do Alta Performance. E o que vamos falar agora é sobre o porquê e qual a relevância de nós criarmos hábitos e disciplinas. Por que isso é importante e no que isso ajuda a gente? Vem comigo. Disciplinas se tornam relevantes no nosso dia a dia por uma série de características. Uma das mais importantes delas, e talvez a mais importante de todas, é que o nosso cérebro ele gosta da zona de conforto. Ele gosta de mecanizar o máximo de coisas possíveis. Se o nosso cérebro conseguisse mecanizar 100% de um dia, se ele conseguisse deixar um dia 100% no automático, onde você, da primeira atividade à última atividade, fosse 100% automatizado, isso para o cérebro seria perfeito. Por que isso? O nosso corpo foi criado, o nosso corpo ele tem um modelo que ele pensa na durabilidade. Nós, do momento que nós nascemos até o nosso último momento na Terra, todo o nosso sistema, todo o nosso sistema físico e biológico só pensa em uma coisa: como fazer o nosso corpo durar mais tempo. Tanto é que quando nós atingimos uma determinada idade, nós ficamos com muito medo de nos machucar, cair, tropeçar. A gente fica com um sistema, a gente se protege o tempo todo. Por quê? A nossa intenção é a durabilidade. A gente quer que o nosso corpo dure. A zona de conforto, ela só foi criada no nosso cérebro, só existe essa palavra chamada zona de conforto, porque é uma zona, eu não gosto nem da palavra zona de conforto, eu gosto de um outro nome. Eu gosto de zona onde nada acontece, que é uma zona onde teu cérebro fica tranquilinho. Ele não pensa, ele automatiza tudo, para qualquer entrada é uma mesma saída, e fica fácil para o nosso organismo, e fica fácil para o nosso cérebro trabalhar ali. Ele não vai queimar neurônio, tanto é que se você parar um dia e refletir sobre o seu passado, aqueles dias que você pensa muito, você usa uma expressão: a minha cabeça está quente. E de verdade, a sua cabeça aquece, porque o fluxo sanguíneo aumenta, e para você ter apenas entender, 25% de todo o nosso sangue fica no cérebro, fica na cabeça, onde você tem o maior fluxo sanguíneo, nossa cabeça, onde nós temos maior quantidade de sangue e maior quantidade de sangue sendo oxigenado, porque é onde o sangue é muito mais exigido do corpo por conta das características de como o nosso cérebro funciona. Então, essa característica nossa de ficar nessa zona onde nada acontece é a zona que o cérebro adoraria ficar o tempo todo, porque fica tudo mecanizado. Tanto é que eu já falei isso num unboxing, vou repetir, que é o jeito que a gente dirige um carro manual. Você hoje, quando tem um carro manual, você nem percebe ou como você acelera e pisa na embreagem numa subida e solta da embreagem e acelera. Você nem percebe o quão automático é esse movimento nos seus pés. Você está num trânsito, como você muda de segunda para terceira para quarta, você nem percebe mais o quanto isso ficou automático, porque esse movimento já está automatizado. Quando você está num restaurante comendo, a quantidade de vezes que você mastiga e engole um alimento já está totalmente automatizado. Você não conta quantas vezes, se o alimento está o suficiente mastigado ou não. Então, tudo isso o cérebro começa a automatizar para não ter que pensar, para não gastar energia com coisas que ele vai chamar de desnecessárias. Então, ele começa a colocar tudo isso numa caixinha chamada hábito. Então, ele começa a roteirizar. Você fez uma coisa mais de 2 vezes, ele vai roteirizar
e vai colocar naquela caixinha de vai ser sempre igual e vamos fazer isso dessa forma. Então, para o cérebro, isso é muito importante, né? Mas, quando falamos disso, né, de hábitos, disciplina, existem algumas coisas que percorrem essa coisa toda, né? Que são os modelos, né? Quando você começa a seguir modelos, né? Todos nós, de uma forma ou de outra, usamos modelos que já foram experimentados, né? O Evoque, propriamente dito, é um modelo que está sendo criado agora, um modelo voltado para a alta performance. Né? O MTBI, né, é um modelo criado para avaliar a personalidade. O DISC é um modelo. Né? Então, existem vários modelos. Né? Alguns modelos, outros chamam de frameworks. Cada um vai dando esses nomes e nós vamos seguindo esses modelos. Né? Mas o que vem a ser isso? Né? O que é importante a gente às vezes parar e pensar um pouquinho é que alguns desses modelos, às vezes, eles sofrem algumas deturpações, né? Ou algumas coisas que a gente vai chamar de vieses. Né? Você muito provavelmente já deve ter ouvido falar de um estudo que fala de comunicação pessoal, onde ele diz que na sua comunicação pessoal, 7%, quando você tem uma comunicação pessoal, né, 7% são as palavras, né, realmente o que é dito, 38% está no seu tom de voz, né, se você fala usando que tipo de linguagem você está usando, um tom mais alto, um tom mais baixo, parafraseando, não, e 55% é o movimento corporal que você faz, né, quando você quer dizer alguma coisa, o gestual que você faz para passar a comunicação. Então, onde diz que boa parte da comunicação está na sua expressão corporal. Então, é o seu corpo, né, que vai se expressar com relação àquilo que está sendo dito. Eu não sei se você já parou para analisar isso, mas existe uma curiosidade nesse estudo que ele foi feito, né, em 1967 e ele tem um viés muito grande porque ele foi feito dentro de uma universidade, utilizando uma única pessoa, né, que falava com o mesmo tom de voz. A pesquisa ela tem toda uma linha, né, específica, explicando como que ela foi feita. Então, para você ter uma ideia, só para explicar para você como ela foi feita da seguinte forma. Né? As pessoas escutavam 9 palavras gravadas num cassete de áudio, 3 palavras positivas, 3 palavras negativas e 3 palavras neutras. Essas palavras foram ditas com tom de voz diferentes e os estudantes tinham de adivinhar quais as emoções associadas, utilizando uma escala quantitativa. Naturalmente, o tom de voz foi um melhor preditor das emoções do que o conteúdo da palavra. Esse resultado foi óbvio, pois escutar a tonalidade de voz contém mais informação emocional do que escutar palavras isoladas. Lembrando que tudo isso foi feito por uma mesma mulher, com o mesmo tom de voz, com a mesma característica. Ou seja, há uma característica nessa pesquisa que a gente chama de viés de pesquisa. Não é? Você não tem uma variabilidade muito grande, né? Porém esse estudo ficou sendo válido e aceito por muitos e muitos anos, né? Até que se não me engano, 97 ou 98, alguém veio a questionar esse estudo. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui da gente, principalmente nesse box, é como as coisas se originam e para que serve tudo isso, né? Então, historicamente, né, tudo que a gente estuda, ou tudo que você aprende, ele começa de uma determinada ordem, chamado melhores práticas. Né? Então, a primeira coisa que surge, né, isso que eu estou falando para você, é o OGC que diz, né, tudo começa das melhores práticas.
Então, uma coisa repetida inúmeras vezes cria uma coisa chamada melhores práticas. Das melhores práticas surgem os métodos. Então, isso é uma escala de evolução, né? Os métodos, aplicados inúmeras vezes, eles geram as metodologias, né? As metodologias, né, sendo aplicadas inúmeras vezes, elas se tornam uma abordagem. Ou seja, é uma metodologia que ela é largamente aceita, né? E ela sendo largamente aceita, ela se torna uma abordagem, né? E uma abordagem, depois de muitos anos ela sendo aceita, fica por aí mesmo, que é uma abordagem, a linearidade maior que as coisas alcançam, né? E quando nós utilizamos a palavra framework, né? Normalmente framework é uma palavra americana, né? Mas ou ela fica em metodologia ou ela fica em método. Normalmente framework, né, na sua grande maioria, são utilizadas para métodos, né? A grande maioria dos frameworks. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das coisas que nós seguimos, muitos dos padrões que nós seguimos, às vezes eles não foram nem testados e não foram nem validados. Um desses padrões, que é largamente aceito pela comunidade, ele é aquele das necessidades de Maslow, né? Quando Maslow, né, fez esse estudo, ali na final da década de 50 e início da década de 60, Maslow, por apresentar a teoria dele, ele nunca provou a teoria dele enquanto ele apresentava a teoria dele. Mas a teoria dele tinha um grau, né, de eficiência tão grande, tão aceito pela comunidade, que a comunidade imediatamente aceitou o modelo dele, mesmo ele nunca provando a teoria dele. Então, aqui das necessidades foi uma teoria aceita. Óbvio, alguns autores depois comprovaram a teoria dele, né, através de pesquisas, estudos e tal, assim, provaram ela. Mas Maslow mesmo, ele publicou ela, a teoria dele, sem ele ter feito nenhum estudo empírico, né? Ele fez essa pesquisa, essa análise, e sem ter feito nenhum estudo empírico, ele apresentou a teoria dele. É bastante relevante isso, muito diferente de Herzberg, que vem depois dele e se apoia na teoria dele e tem que fazer inúmeras teorias probatórias. Eu falo dessas coisas por quê? Porque eu acho relevante a gente pensar sobre uma coisa chamada trilha e trilho. Quando nós estivermos seguindo um hábito ou uma disciplina, nós sempre teremos que escolher sobre se vamos seguir uma trilha ou se vamos seguir um trilho, né? O alta performance, durante toda a jornada dele, ele sempre faz as escolhas pela trilha. Ele nunca escolhe o trilho. Por quê? Não há vantagem nenhuma em você dificultar as coisas para você, de você tornar o seu aprendizado, o seu desenvolvimento de uma forma ruim, de uma forma dura. Então, sempre busque o seu desenvolvimento, né, através de uma trilha. E qual é a diferença de uma trilha e de um trilho? Um trilho não te permite em nenhum momento você olhar uma melhor rota, ou contornar determinado obstáculo, ou buscar por alternativas. Se você está seguindo, né, uma metodologia, se você está seguindo uma abordagem, você não tem muito como se movimentar. Mas se você está seguindo uma melhor prática, um método, você pode, ao longo do caminho, escolher a melhor abordagem, o melhor jeito. Então, é um pouco disso que eu queria deixar claro para vocês, né? Durante o seu aprendizado, durante o seu desenvolvimento, sempre tenha uma visão de médio e longo prazo para onde você está indo e o que você está fazendo com aquilo, né? E como você desenvolve essa habilidade e para que serve essa habilidade, né? No box anterior eu até comentei disso. Olha um pouquinho para você da seguinte forma. Imagine que você tem uma coisa chamada... igual videogame, né? Você tem uma coisa chamada life aqui em cima de você, né? Uma linha vermelha aqui chamada life, e que essa life, ao longo do seu dia, ela vai desgastando, né? Ela vai ficando mais desgastada por você estar consumindo essa energia sua diária. Tem um estudo americano falando sobre os juízes americanos tomando decisões, né? E percebeu que a maioria dos juízes tomavam decisões de soltar as pessoas
na parte da manhã e opinavam por revisar os casos na parte da tarde. Ou seja, na parte da manhã eles estavam com a cabeça mais fresca, então ficava mais fácil deles tomarem decisões de soltar ou não soltar as pessoas. Mas na parte da tarde, de tanto eles terem visto casos de manhã, eles opinavam por revisar, mostrando claramente que os juízes, esse público, tinha uma facilidade maior de tomar decisões de manhã com a cabeça mais tranquila, e na parte da tarde eles preferiam revisar os casos. Você funciona melhor quando? Você funciona melhor de manhã? Você funciona melhor à tarde? Você funciona melhor à noite? Ou você funciona melhor de madrugada? Que horário que você funciona melhor? E sabendo que horário você funciona melhor, use esse horário para as coisas que são importantes para você, para a sua tomada de decisão. Você tem que hackear isso, né? E começar a se apropriar desses horários. Né? Independente do que você faça, independente do que você trabalhe. Se você trabalha das 8 às 6, mas você é uma pessoa que funciona melhor de madrugada, tem algo acontecendo errado aí com você, porque você não vai alcançar a sua melhor performance. Né? Não sei se você lembra, o Jô Soares cansou de falar isso inúmeras vezes na TV, né? Que ele só acorda depois do meio-dia, porque ele vai dormir todo dia às 5 horas da manhã, porque da meia-noite às 5 horas que ele escreve, que ele lê, que ele faz isso, que ele faz aquilo. Aí você fala, mas ele é o Jô Soares. Mas um dia ele não foi o Jô Soares. Né? Teve um momento na vida dele que ele não foi o Jô Soares. Né? Então, procure se hackear, né? Procure se descobrir. E outro detalhe super importante, que eu falei no box anterior, né, que é uma relação a esse negócio da sua life, chega no final do dia, né, quando está dando, vamos imaginar que o seu horário de terminar o seu dia seja 11 horas da noite, ok? Então, teu dia acabou 11 horas da noite, então dedique ali uns 15, 20 minutos para você definir o que você vai fazer no dia seguinte, né? Então, fale, ok, amanhã eu vou ter uma reunião, amanhã eu vou fazer isso. E aí prepare todas as coisas que você precisa para o dia seguinte, como, por exemplo, deixar as notas que você precisa já escritas no seu notebook, preparar a roupa que você vai usar para outra manhã, principalmente, né? Talvez agora, em era de pandemia, não seja tão relevante você fazer isso, né? Não preciso me levantar para fazer nada, mas notas, documentos que eu vou utilizar. Por quê? Porque quando eu levantar amanhã de manhã, eu não preciso gastar energia com essas coisas bobinhas, essas coisas desnecessárias, eu já fiz elas. Não é? Porque essas coisas não gastam a minha energia, mas começar amanhã gastando energia com coisas que não me gerem valor, eu já gastei energia com elas antes. Então, é uma dica, um hackzinho para você usar a sua energia de forma mais eficiente. Então, no final do dia, eu uso meu resto de energia, meu final de energia, com coisas de baixo valor agregado, né, que é separar notas, preparar para o dia seguinte, preparar minha agenda na parte da manhã, das atividades, colocar minhas atividades em ordem, o que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer segundo, o que eu vou fazer terceiro, para não chegar de manhã e agora eu abro meu computador, o que eu vou fazer agora? Por que eu preciso gastar essa energia agora? Então eu poderia já ter gasto isso antes. Então eu não preciso usar meu cérebro com coisas que não vão gerar valor. Escolher uma atividade não me gera valor. Né? Essa atividade já tinha que estar elencada. Então eu já começo meu dia já com foco 100%. Essa é a minha primeira atividade, minha segunda, minha terceira. Então programe, né, a sua manhã já no dia anterior. Né? Se a gente for pensar em roupa, né, principalmente mulher, né, que tem às vezes alguns homens também, né, que usam um conjunto de roupa mais complexo, né, mas a grande maioria das mulheres usa um conjunto de roupa mais complexo, lenço, com isso, com aquilo, já deixa isso totalmente pronto no dia anterior, que caminho eu vou fazer, eu vou de ônibus, eu vou de metrô, eu vou de táxi, eu vou de Uber, né, já deixar todas essas coisas, né, que não gerem valor, já tudo pronto, né, para que quando você acorda no outro dia, você simplesmente já fez. Então, hábitos e disciplinas vão falar exatamente dessas coisas, né, que tipo de hábitos e que tipo de rotinas eu tenho que começar a adicionar para me tornar uma pessoa com uma performance melhor. Né? Então, usar melhor, né, a minha tomada de decisão, né, usar o meu tempo de uma forma bem mais útil. Né? Então, imaginar que você
tem uma barrinha, né, de life aí que você está consumindo ao longo do dia e saber de que forma, qual é a forma inteligente de consumir essa life, né, eu devo tomar decisões complexas à tarde ou devo tomar decisões complexas de manhã? Qual é o meu melhor momento? Eu devo fazer reuniões complexas à tarde ou reuniões complexas de manhã? Eu tenho de madrugada que eu funciono melhor e de manhã que eu funciono melhor. Então, fazer esse hack é super importante para você saber de que forma você funciona bem melhor. Não adianta você querer fazer o contrário, porque o teu biológico, né, você tem que agora trabalhar junto com o seu biológico. Né? O alta performance, ele respeita demais o biológico dele. Né? O biológico é tudo. Né? Isso daqui tem que funcionar perfeito. Né? Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre alimentação, a gente vai falar sobre respiração, a gente vai falar sobre academia, porque isso tem que funcionar perfeito. Se o seu corpo não estiver funcionando perfeito, e eu não estou falando de você ser gordo, de você ser magro, de você ser alto, de você ser baixo. Não, isso não é problema. Né? Isso não é problema mesmo. Né? Você tem que funcionar bem. Né? Você tem que estar com uma cabeça funcionando bem. O teu corpo tem que estar funcionando bem. Né? Se o teu corpo não está funcionando bem, não adianta achar que você é um alta performance. Você não é um alta performance. Você não vai ser um alta performance se seu corpo não estiver funcionando bem. Você tem que estar com o corpo funcionando bem. Você tem que estar com a mente funcionando bem. Né? Você tem que ter uma agilidade mental. Você tem que ter uma flexibilidade cognitiva. Você tem que ter uma boa visão periférica. Né? O teu corpo tem que estar bem. Você tem que ter em paz com o seu corpo. Você tem que olhar para o seu corpo tranquilo com você. E você não precisa estar magro. Você não precisa estar gordo, você não precisa estar com o cabelo comprido, você não precisa ter cabelo curto, mas você tem que estar com o corpo bem, você tem que estar com o corpo tranquilo, você tem que estar com uma boa respiração, você tem que estar cônscio de você, você tem que estar equilibrado com você. Se você estiver assim, você está na direção do alta performance. Se você não estiver assim, também não tem problema nenhum, tudo é um começo, tudo é um primeiro passo, comece a caminhar nessa direção. Mas eu tenho certeza, se você fez lá o meu assessment e você chegou aqui, você não é, né, o grupo de pessoas que eu tenho certeza que não estaria aqui. Né, porque todas as pessoas que estão aqui, todas as pessoas que chegaram aqui, são as pessoas que estão acima da média. Né, os abaixo da média nem fazem o curso do Evoque porque não gera valor para eles o curso do Evoque. Né, porque são pessoas que estão em um outro lugar ainda da carreira deles, estão vendo o mundo de uma outra forma. Né? Ainda eles se preocupam com outras coisas. Né? Não adianta, não tem como falar de um pensamento complexo para eles, uma vez que eles estão pensando ainda em planejamento estratégico, que acredito que o planejamento estratégico é o melhor. Fala de relação com medo, né? Eles ainda entendem que para que serve isso, né? O que eu vou fazer com a relação com medo? Né? Essa palavra nem bate na pessoa. Né? Flexibilidade cognitiva não bate nela, não chega. Ela tem algumas coisas que você tenta falar, essas coisas não chegam. Falar de meditação, vai falar meditar para quê? Né? Isso, eu não preciso. Né? Falar de respiração, o cara fala que você está brincando, né? Eu já sei respirar. Né? Tanto é que tem um livro clássico aí que fala dos 375 jeitos de se respirar. Né? Quando eu vi isso na livraria, eu falei, não, você está brincando, que existe mais de um jeito de respirar, né? Não, existe mais de 300 jeitos de respirar. Né? Então, fica aqui então a dica de você começar a adquirir esses hábitos, né? de se hackear melhor, ter um melhor controle sobre o seu corpo, um melhor controle sobre o seu tempo, né? e saber que em melhor momento você funciona e sempre seguir a trilha. Né? A trilha não é seguir o caminho do mal, a trilha é você seguir como você funciona, respeitando o seu ritmo, a sua velocidade, né? Respeitando quem é você dentro do seu melhor. Ok? Te espero no próximo bloco.